O tema de hoje é: eu busco meios para melhorar ou já faz muito tempo, que eu tô na zona de conforto? Ah, é bom demais às vezes estar na zona de conforto, não é? Por quê? Porque é aquele calorzinho, aquele conforto, aquela sensação de que eu estou protegida. Pois é. E aí, quando nós ficamos muito tempo nessa zona de conforto, estar muito tempo na zona de conforto vai causando algumas dificuldades para nós, certo? Dificuldades em que nós precisamos entender o porquê, o motivo de estarmos nessa situação e as sequelas. A partir das nossas escolhas, nós sabemos todas as escolhas que realizamos, elas têm algumas sequelas, elas têm algumas consequências. Certo? Então, por que muitas vezes nós nos mantemos na zona de conforto? Eu diria que tem alguns fatores, sim, que é a questão de não querer, por exemplo, né, se propor mudanças, a ver o mundo de uma forma diferente, a muitas vezes resistir à mudança, resistir aos desafios, a achar que a vida pode ser assim mesmo, né? Aquela história, para que mexer no que está dando certo, né? E eu convido vocês agora a gente parar um pouquinho para refletir, certo? Quais as causas mais frequentes dessa permanência na zona de conforto? Uma delas é o medo, né? Essa dificuldade que nós temos, né, de lidar com o novo, de lidar muitas vezes com as possibilidades e estratégias, né, de ver o mundo de uma forma diferenciada. Então o medo, ele nos paralisa, ele muitas vezes nos impede de ver o além, né, de ir de encontro com as minhas facetas, às vezes, meus esconderijos interiores. Nós precisamos estar atentos a isso. A soberba também é um outro ponto, outra causa da zona de conforto. Por quê? Porque eu acho que está tudo bem. Para que mudar? Né? Eu acho que eu aprendi já muita coisa. Eu cheguei a um nível profissional. Ou então eu estou estudando para fazer uma prova de algum concurso. Ou então vou fazer a prova do Enem, por exemplo, não é? Vou fazer uma prova de proficiência, seja lá o que for, você entra num processo de soberba e acha às vezes que não precisa, certo? Que não precisa, que está suficiente você naquele patamar de desenvolvimento pessoal e profissional. Então aí entra o ponto da soberba. Um outro aspecto é a preguiça. Ah, eu vou ficar aqui no meu cantinho, né? Esse tempo tá chuvoso, ou então tá calor demais lá fora. Por que eu me expor, né? Algumas pessoas até usam o seguinte dilema, né? O seguinte lema. Ah, eu já estudei muito, já trabalhei muito, agora eu vou ficar por aqui, né? Eu vou ficar aqui porque é mais confortável para mim. O interessante é que em algumas falas das pessoas que eu convivo, alguns clientes que eu atendo, né? Inclusive pessoas com uma certa idade já, com uma certa, digamos que passou dos 40 anos, em torno de 50. E existem algumas pessoas que são mais desafiadoras que outras. E o interessante perceber é que na linguagem das pessoas que têm mais do que 50 anos e que elas se autodesafiam, eu encontro tanta alegria nessas pessoas. Eu encontro tanta vitalidade, né? Tanta vontade de aprender coisas novas, independente de que idade essas pessoas elas tenham. Né? Já encontro também em alguns momentos algumas pessoas acomodadas, algumas pessoas com muita dificuldade de sair da zona de conforto e que falta em algumas situações o brilho nos olhos, né? O se autodesafiar, certo? O se propor a fazer, né? Criar hábitos diferentes. Então a gente precisa ir entendendo, né, que muitas vezes a soberba, a preguiça, o medo nos impacta, né, nos impede de ver além. Um outro ponto que eu identifico como que faz com que você fique na sua zona de conforto são as crenças limitantes. Quais as crenças que eu tenho diante de alguns temas em específico? Essas crenças me limitam, né? A percepção que eu tenho do outro diante da vida são crenças arraigadas, crenças que eu tinha desde a época de estudante, da época que eu iniciei a minha carreira. Como é que eu ando com essas crenças? Porque o mundo evolui, né? A tecnologia tem cada vez mais batido, nem mais batido a nossa porta, ela tem invadido cada vez mais o nosso dia, né? E a tecnologia ela tem agregado muitos pontos positivos.
Infelizmente, tem algumas pessoas que resistem ainda à tecnologia, né? E eu digo que essas pessoas elas estão perdendo tempo. Por quê? Porque a vida hoje, a gente não consegue pensar se não for, né, nos processos de automações, seja na vida pessoal, seja também na vida profissional, certo? E aí, gente, essa zona de conforto, ela traz muitos malefícios, certo? Uma primeira delas é a não progressão profissional, certo? Na hora que eu consigo, digamos, na hora que eu me identifico que eu estou uma pessoa o tempo todo em busca e querendo ficar nessa zona de conforto, eu estou impedida de crescer profissionalmente. Porque eu me bloqueio para fazer uma leitura, muitas vezes, um tema diferenciado que vai agregar alguma informação. Né? Eu me bloqueio para conversar, às vezes, com um profissional que tem um pensamento diferente. Né? Eu me chateio, às vezes, quando uma opinião, né, completamente, né, completamente destoa do que eu concebo da vida. Além da questão do entrave profissional, né, eu vivo em algumas situações, quando eu estou muito na zona de conforto, momentos de desmotivação, porque eu fico sem justamente, falta esse gás, né, falta justamente esse encantamento pelo novo, pelas situações da vida, né, pelo amadurecimento de tudo que vai acontecendo ao longo do nosso dia, da nossa vida. Então essa desmotivação, ela se transforma também como algo bem constante, certo? E um outro aspecto, né, é o medo, né? Um medo, como eu já falei anteriormente, esse medo exagerado diante das situações, né? E inclusive existe um sabotador bem comum nessas pessoas, né, que tem esse medo exagerado, que é o hipervigilante. São pessoas que muitas vezes pensam e repensam diante de uma situação por diversas vezes, né, por conta desse medo, tomando conta desse medo. Então a gente precisa ter cuidado, certo? Porque alguns adoecimentos psicológicos e até psiquiátricos começam a partir dessa necessidade exagerada de estar na zona de conforto. Então eu convido vocês agora a repensar, né, até que ponto eu estou me sabotando, eu estou gerando essa autossabotagem e esse processo tem me machucado ao ponto de eu não conseguir sair dessa zona de conforto. E aí eu trago algumas dicas, certo? Vamos lá, então. Tem sair da zona de conforto? Tem como sair dessa zona de conforto? Tem, certo? Primeira dica é, vamos procurar adotar novos hábitos. Que novos hábitos você pode ter a partir de hoje? Certo? Simone, eu não consigo nem pensar nos hábitos. Consegue sim, comece a pensar nos teus hobbies, no que você gosta de fazer. Né? Há quanto tempo você não faz o que você gosta? Vamos começar a exercitar mais isso. Muda um pouco esse hábito. Né? É possível. Agora, eu sugiro que você não encha a lista de novos hábitos. Escolhe 1 ou 2 hábitos, né? Comece a exercitar e a sentir essa nova engrenagem, né? Essa nova percepção diante das situações na tua vida. Além dessa questão da mudança, né, dos novos hábitos, experimenta novos estilos de vida, coisas que você não faz, né? Novas perspectivas, novos pontos de vista. Um outro ponto é reconhecer os seus limites. Às vezes, identificar os nossos limites, saber até onde eu posso ir. É interessante também. E ir aos poucos, ir sentindo e percebendo toda essa mudança fluindo ao seu redor. Né? Então, caso você tenha inclusive abertura, né, suficiente ou sinta alguma necessidade de um acompanhamento, né, terapêutico, vai ajudar demais nesse processo também de redescoberta. Identificação, né, de si mesmo diante dessa situação de zona de conforto. Vamos lá então? Vamos começar?